Vamos lá! Começamos o capítulo com Takaba e Kenjaku sendo colocados para humoristas em ascensão. Os dois vão até o palco e começam a conversar no microfone coisas totalmente aleatórias. Takaba começa agradecendo por sempre lhe alegrar e Kenjaku volta com uma pergunta maluca sobre o comediante estar livre na quarta-feira. Takaba lhe questiona sobre que pergunta que é essa sendo feita bem nesse exato momento e diz que eles já estão começando. O comediante responde que ele está livre, mas que precisa ajudar em uma certa mudança. Pode parecer algo completamente aleatório essa pergunta sobre estar livre na quarta-feira, mas guardem essa informação que eu volto com ela no final. Kenjaku diz para o Takaba deixar para lá, mas o comediante insiste que precisa ajudar, o que faz a mãe do Itadori dizer tch. O show começa e Kenjaku os apresenta como Pinch and Chance. Pinchan, o que significa aperto e chance. Mas Takaba intervém dizendo que não, esse não é o verdadeiro nome deles. Eles são Takaba e Kenjaku e agradece à plateia por terem vindo. Mal sabia o Takaba como esse show de humor terminaria em uma piada que faria um deles perder a cabeça. Yogi Kiss, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 243 do mangá de Jujutsu Kaisen. Antes de começar esse vídeo, queria informar a vocês que o primeiro volume de Que Haja Luz está com uma puta promoção imperdível. Apenas nessa semana ele está com 75% de desconto. Corre lá na Amazon com o link na descrição, porque é apenas essa semana, viu? Agora vamos pro meio desse caos que foi esse capítulo. Voltamos com o Takaba questionando ao Kenjaku se ele conhece a história do Momotaro, e o vilão respondendo que não conhece. Takaba fica incrédulo, dizendo que todo mundo conhece essa história, e Kenjaku bate o pé, dizendo que, mesmo assim, não conhece e começa a chorar. Takaba fica surpreso, então Kenjaku começa a contar sua história triste de infância. Ele diz que não teve um pai presente em casa e que sua mãe era muito ocupada. Takaba fica meio sem jeito e diz que sente muito por isso, deixando o apresentador pensando que o tema da conversa era algo muito delicado. Kenjaku então diz que não sabe o que o Takaba pensa sobre lares sem pais, mas que, acima de tudo, ele era feliz e que sua mãe era muito gentil e que sempre lhe contava histórias, como as de Momotaro. Isso deixa o Takaba surpreso com a revelação de que o Kenjaku conhecia mesmo a história. O vilão continua dizendo que se sentia sozinho e que queria mais atenção, já que sua mãe era sempre tão ocupada, o que faz o comediante reclamar. Os dois começam a discutir sobre a lenda do Momotaro, com Takaba dizendo que Kenjaku foi brutal no começo, deixando o vilão surpreso e um pouco irritado. Takaba continua lhe tirando, dizendo que Kenjaku pode pensar que ele não havia percebido, mas havia notado que ele estava estalando a língua, o que faz a mãe do Itadori negar. Kenjaku responde que ele é muito sensível em relação a esse tema, por isso ele quer mudar o clima com uma história na qual ele conhece. Takaba apenas responde que é muito burro e que não entendeu muito bem, mas questiona se o Kenjaku quer ser amigo de um cachorro, um macaco e um fazão. Kenjaku questiona que não sabia que havia pessoas idiotas que pensariam algo assim, fazendo uma das juradas rir da piada. Takaba repete que é burro e por isso não saberia. Então Kenjaku faz uma expressão pensativa e responde que acredita que o vovô e a vovó da lenda simplesmente fizeram sexo depois de comer o pêssego grande e deram à luz a Momotaro. Parabéns, Kenjaku-tami, você acabou de estragar uma lenda no imaginário de milhares de adolescentes. Takaba diz que ele foi de 0 a 100 muito rápido, que existem teorias que reforçam isso, mas mesmo assim ele chegou ali de uma forma muito rápida. Takaba repete mais uma vez que é muito burro e por isso não saberia a expressão. Mas então ele diz que precisa tentar primeiro e começa a imitar o Momotaro, dizendo que sairá para matar alguns Onis, avisando sua avó. Kenjaku avisa para Takaba não começar com isso de repente, mas Takaba o ignora e começa a imitar uma velhinha e diz para Momotaro esperar, porque ele precisa levar o Kibidango com ele. As pessoas começam a rir e Kenjaku também, mas o vilão continua dizendo que não consegue comer onigiris feito à mão por pessoas, assumindo o papel de Momotaro. Takaba, ainda imitando a vovó, manda o Kenjaku calar a boca e levar logo o alimento. O quadro muda para o Silvio Santos dando risada da interação dos dois. Se Gege não desenhou esse cara pensando no Silvio Santos, eu sou o Monza Tubarão 95.
Kenjaku comenta que a comida feita pela vovó parece ser deliciosa e diz que isso era esperado de um quibidango feito com muito tempo e esforço por uma vovó que vive de aposentadoria. O vilão continua dizendo que nós, jovens, temos que suportar essas aposentadorias para vocês, avós chatas. Que filha da mãe. Kenjaku responde que fica feliz em partir porque não verá o rosto da sua avó por muito tempo, o que o Takaba responde que isso é muito ruim. Kenjaku responde para a vovó viver muitos anos, e Takaba responde que Momotaro é um bom rapaz bem lá no fundo. E como é misterioso a fala de que ele havia ouvido do Kenjaku para viver muito, que anula todas as coisas violentas que o vilão havia dito antes. O vilão então responde que seu cachorro é um Golden Retriever, eu acho que é assim que se pronuncia o nome do cachorro, mas Takaba lhe corrige dizendo para fazer um Shiba Inu, porque senão vai estragar a coesão do mundo, ou pelo menos um cachorro misturado com essa raça. Kenjaku faz uma cara de que está comendo alguma coisa e diz que o quibidango da sua avó ganhou um prêmio de ouro, porque estava muito bom. Takaba responde que o mesmo acontece com as lojinhas de frango frito em todo o país, o que faz o comediante dizer que acha melhor que nunca tivesse ganhado tal prêmio. Kenjaku então questiona se pode alimentar seu cachorro com o alimento e Takaba lhe responde que é melhor abandonar essa ideia. E o vilão acende dizendo que é melhor não, porque pode ter cebolas. Takaba então diz que não pode afirmar com certeza que tem cebolas ou não, mas ele sabe que cebolas são venenosas para os cachorros. Kenjaku responde que o número do telefone está escrito na coleira, mas Takaba tenta lhe puxar de volta para a realidade da apresentação, pedindo para não quebrar a consistência do mundo. Mas a mãe do Itadori lhe ignora e faz um telefone com sua mão, mostrando que já estava ligando e que o cachorro realmente pertencia ao número do telefone que estava na coleira. Kenjaku avisa que os donos do cachorro moram a 30 minutos a pé de Nerina, mas Takaba lhe corrige, dizendo que não podem desviar da rota, porque eles estão prestes a ir caçar Onis. Kenjaku diz que não tem jeito, ele terá que cancelar a reserva que tinha feito na ilha dos Onis. E procura o número de telefone no site e começa a rir da avaliação da hospedagem em que ficaria, pois possui uma nota de 2.1. Kenjaku liga para a hospedagem e cancela a reserva de hoje e fica surpreso com a taxa de cancelamento. Mas de repente, o clima fica pesado. Kenjaku se vira para Takaba e pergunta o que havia acontecido. E o mesmo responde que não foi nada, mas apenas havia pensado que estava chegando ao fim. Takaba responde que aquele é o palco dos seus sonhos, que até mesmo a menor risada se misturava com a grande multidão. Vemos duas garotas que são fãs do Takaba e do Kenjaku, com leques escrito Takaba com um coração e Kenjaku com corações tracejados como os cortes da cabeça do feiticeiro. Takaba responde que até mesmo o rosto estúpido que Kenjaku faz é adorável e responde que não quer que isso acabe. Takaba está quase chorando, dizendo que não quer que isso termine, e Kenjaku lhe responde que ele não deve chorar, porque senão vai estragar esse momento. Os dois se abraçam e então voltamos para a realidade, com Takaba com roupas fúnebres japonesas e com Kenjaku dizendo que tiveram o suficiente. Takaba abre os olhos e agradece o Kenjaku por ter se divertido com ele, e o vilão sorri, dizendo que o comediante foi super interessante, abrindo um grande sorriso. Mas nesse momento Kenjaku abaixa a guarda e o brabo Yuta Okutsu chegou por detrás dele em um silêncio fúnebre, parecendo a técnica que Miwa havia usado contra o Kenjaku em Shibuya. Kenjaku tenta revidar usando sua técnica de reversão antigravidade, mas Yuta teleporta para trás dele novamente. O golpe será que nem uma faca quente na manteiga. E foi dito e feito. Kenjaku se questiona por que isso estava ocorrendo. Era o Okutsu. Como ele não sentiu alguém com um poder amaldiçoado tão grande? Então, quando sua cabeça dá adeus ao seu pescoço, Kenjaku entende que tudo havia sido planejado pelo Takaba. O poder do comediante não deixava o vilão sentir o poder amaldiçoado de quem se aproximava, porque ele não queria ser atrapalhado. A cabeça falante do Kenjaku questiona que, se desde o início, essa era a intenção do Okutsu. E o mesmo responde que o Takaba não pode matar
pessoas. Isso talvez seja alguma restrição ligada à técnica do Takaba ou coisa do tipo que pode realmente fortalecer ainda mais a habilidade do personagem, já que ele tem uma bruta restrição em não matar, em não conseguir matar os seus adversários, o que lhe dá realmente uma bruta vantagem, um bruta poder ali para poder lutar contra as pessoas. Kenjaku assente dizendo que o Yuta ficou no meio do seu caminho e que isso é lamentável. Mas, mesmo assim, seu sonho não acabou, porque a sua vontade será herdada. Vamos então aos 15 mil pontos sobre esse capítulo. Quem diria que o Takaba seria o grande vencedor desse duelo, hein? Teve ajuda no finalzinho? Claro que teve, mas ele é o vencedor. Essa é pra você que não acreditou que o Kenjaku poderia ser derrotado nessa luta. Eu avisei que tinha grandes chances do Kenjaku perder essa batalha. Desde o começo eu tô avisando aqui no canal. Quem acreditou, quem não acreditou, ficou realmente sentindo raiva. Sem contar que Gegeko também ainda faz duas funções relacionadas a este capítulo. Primeiro, ele coloca ali uma bruta responsabilidade pra cima do Takaba, o que é realmente uma bruta referência, na qual eu já tava falando pra vocês há algum tempo, como eu acabei de repetir. E também sobre o Yuta, né? Que o Yuta havia cumprido a sua promessa de que eliminaria o corpo do Getou, que não deixaria o professor Satoru Gojo realmente fazer essa parte, né, eliminar novamente, né, o Yuta ele meio que considera isso como uma falha, né, uma falha de não ter conseguido eliminar o corpo ali do Getou e ter dado ali de mão beijada. Na verdade não foi bem a culpa dele, mas ele se considera culpado nesse sentido de não ter acabado com o corpo do Getou e ter sobrado ali de mão beijada para o Kenjaku. Mas vamos seguir aqui porque tem pontos interessantes pra gente comentar, né? Repare que no começo do capítulo o Kenjaku pergunta ao Takaba se ele estará livre na quarta-feira. Takaba responde que não, porque estará ajudando em uma mudança. E ele estava mesmo, uma mudança que o Okutsu causaria. Mas quarta-feira no Japão, assim como no Brasil, também é o quarto dia da semana. 4 em japonês é Shi, e tem o mesmo som da palavra morte no idioma. Curioso que de todos os dias que Gege poderia usar, ele usou logo a quarta-feira, o quarto dia da semana. Mas agora vamos pensar friamente sobre o capítulo. Gege acabou de matar um dos maiores vilões do mangá, que planejou usar Aralha 4, mais de 1000 anos de história e tudo mais para fazer o Kenjaku morrer assim? Difícil. Acho bem difícil o Okutsu matar o Kenjaku, visto tudo que o vilão sabe. Sem o resto do corpo, o feiticeiro ele não pode fazer nada, já que não consegue reconstruir seu corpo com a energia reversa, como ele explicou pro Yori. É necessário uma conexão do corpo, né, ali do pescoço, da mente, do cérebro, seja lá o que for, ali com a parte de baixo para poder ter essa reconstrução do corpo. E o Kenjaku não tem, ele não tem mais essa conexão, então por isso que a energia reversa não pode circular da sua cabeça para baixo. Mas como o seu objeto amaldiçoado, ou seja lá o que for esse cérebro, é o que faz o corpo funcionar, possivelmente é o que vai manter o Kenjaku vivo. Então, acho meio que seguro pensar que o Yuta manterá o Kenjaku vivo, pelo menos por enquanto, para eles conseguirem algumas informações para que o jogo do abate acabe. Só que, visto os pontos e as informações que nós temos agora, eu não acredito que o Kenjaku irá cooperar. Então alguma coisa deve acontecer no final das contas, mas acho muito difícil ele morrer logo de cara. E olha só que interessante, bem na semana que falamos aqui sobre a vontade de Suguru Getou, seu retorno, que era uma teoria que agora foi enterrada de uma vez por todas, ou pelo menos por enquanto, Gege Akutami volta com um ponto interessante, a vontade original. Interessante notar que os kanjis usados aqui por Gege na fala do Kenjaku é de vontade original. Os mesmos ideogramas e chiwa são usados pelo editor no guia oficial para se referir à vontade do Suguru Getou, no momento em que ele tenta enforcar o Kenjaku em Shibuya. Isso quer dizer que alguém herdou a sua vontade, não a sua consciência, como vimos nesse capítulo. E o único ser que eu enxergo fazendo isso só pode ser o Tengen. Tengen agora pode ser mais maldição do que humano. E tendo sido assimilado pelo Kenjaku, as chances dele ser 100% maldição agora é algo bem grande.
Lembrando que Tengen tinha outros receptáculos para se assimilar e ela mesmo decidiu se fundir ao céu e à terra. Foi escolha dela se tornar meia maldição e meia humana. Então, abram olhos para essa feiticeira que agora é maldição. Abram olhos. E a gente comentou isso no vídeo de que o Tengen pode ser o herdeiro do plano do Kenjaku, quando a gente acreditou de que realmente o cérebro poderia ficar vivo, só que naquela ideia era o Getou que iria ajudar o Takaba, mas aqui quem acabou ajudando foi o Yuta. O cérebro está vivo e mais alguém pode herdar a vontade ali do feiticeiro. Agora vamos tentar entender o que vai acontecer a partir desses dois personagens, a partir desse ponto e dessa vontade original que foi herdada. E o mundo de Jujutsu Kaisen é isso. A gente erra algumas das teorias, acerta outras e vida que segue. O importante é estar aqui com vocês toda semana.